Ao vivo, boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora conversar nessa próxima hora com a Ana Paula Miranda, que tem pós-direito em violência doméstica e que desenvolve um trabalho nas redes sociais de alertar. Quando eu estava fazendo a pesquisa para convidá-la para estar aqui comigo, desde já quero agradecer que de imediato ela aceitou. Eu fui correndo o feed dela e vi que a cada assunto, não é, que ela aborda e que fala tão bem, de uma forma simples, objetiva e que aproxima essa mulher que passa ou que passou por essa violência ou por essas violências, e conseguir compreender que ela não está sozinha e que ela pode pedir ajuda, que existe um caminho, né? E é a minha convidada de hoje que de pronto aceitou, então já quero agradecer isso aqui. Mas os dados são alarmantes. Durante aqui a minha pesquisa, o Brasil ele registrou um aumento de todos os tipos de violência contra a mulher em 2022, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Os casos de feminicídio, nome dado ao assassinato de mulheres por causa do gênero, cresceram 6,1%, com um total de 1.437 casos só em 2022. 61,1% das vítimas são negras e 7 em cada 10 foram mortas dentro de casa. Ou seja, por parceiros, por ex-parceiros. O assunto ele é muito mais tenso do que a gente possa imaginar. E com certeza, você que vai estar acompanhando com a gente, ou que vai assistir depois, já presenciou ou já ficou sabendo de algum caso de violência. Eu vou colocar minha convidada aqui para dividir tela comigo. Espera aí que ela não me mandou aqui agora encontro prazer, viu? Opa, Ana. Eu acho que o vídeo tá virado. Tá chegando. Ana, não chegou. Deve ser algum problema com a internet. Então, eu vou te chamar de novo, tá? Eu vou te chamar novamente. Espera aí. Vou te chamar novamente. Espera aí. Assim deu. Boa noite. Acho que assim deu certo, tava virada a câmera, ao contrário. Ao vivo sempre acontece alguma coisa, né, Ana? Sempre nos lives. Obrigado. Boa noite a todos, boa noite, bom dia, boa tarde para quem assistir depois também o vídeo, a live. Prazer em conhecer. Obrigado pelo convite. Eu queria te agradecer de você de pronto ter aceitado. É um tema, eu já abordei aqui faz um tempo, eu recebi aqui a Érica, ela é professora de defesa pessoal e foi muito legal esse olhar, porque hoje ela desenvolve um trabalho aqui no Rio de Janeiro, acho que junto à Prefeitura do Rio, exatamente levando para as mulheres de comunidades defesa pessoal. E ela trouxe dados aqui para a nossa audiência que muito me assustou. E eu acabei de falar aqui, Ana, sobre os dados de 2022. Mas antes, eu quero saber um pouquinho de você. Antes de a gente entrar no nosso assunto, na nossa pauta, eu queria saber um pouquinho de você, do trabalho que você desenvolve. Isso me chamou também muita atenção, Ana. Como você informa, como você leva esclarecimento. Eu estava correndo o seu feed, não é? E vi, eu super me identifiquei. Poxa, Ana, muito obrigado. Continua fazendo esse trabalho, você ajuda, você alerta. Como é que foi você chegou na rede social e começou a fazer esse trabalho, Ana? Fala um pouquinho de você. Bom, na verdade eu sou formada em Direito, né? Advoguei por 10 anos. Aí eu me tornei servidora pública durante 5 anos.
mas ali na minha profissão, apesar de eu gostar bastante, ainda faltava alguma coisa. Eu tinha muita informação, eu senti que eu tinha muita informação aprisionada. E aí eu me senti como um livro fechado. Nossa, eu estudei tanto e eu sempre assistindo o noticiário, a gente assiste tanta coisa acontecendo e começou a me chamar a atenção como a violência está crescendo. Isso até pelo elo político que veio nesses os anos aí e as violências na escola e tudo. E eu acho, assim, na minha opinião, assim, percepção que tudo começa na família, né? Tudo começa, a família é a base, é a raiz. E quando a gente fala de família, não tem como não vir a Lei Maria da Penha. Não tem como não vir essa lei de mulheres que sofrem dentro de casa, os filhos sofrem, as crianças estão sofrendo bastante também, estão sendo muito abusadas, estão sendo mortas. A gente, né, tá vendo muito isso acontecendo e está deixando uma sociedade cada vez mais doente, porque isso traz uma energia negativa. Todo mundo começa a não acreditar mais no ser humano, nem no próprio, às vezes, do marido ali que se casa, na própria esposa, sabe? Você E, claro, pegou por eu fazer também a monografia nesse assunto, já tinha feito, aí eu resolvi fazer uma pós nesse sentido também. um post seu que você estava perguntando as consequências, falando sobre as consequências da violência também. E aí eu não vou citar o nome, mas eu vou fazer o comentário aqui da pessoa, tá? A mulher que ela disse o seguinte: nunca mais nossa vida é a mesma. Carrego traumas e dores, a ansiedade e o pânico. Eu denunciei no segundo, mas no primeiro sofri horrores e mudei até de estado. Eu quero dizer o seguinte, né? No caso desse depoimento, situações recorrentes. Como é que chega, ou como é que tem chegado esses casos, eles se apresentam para você, Ana? A mulher que ela passou, né? O porquê que novamente acontece, né? Se a gente diz o seguinte, teve também um comentário que eu disse, também de uma mulher no seu feed dizendo: ah, mas de novo eu estou passando por isso. Por quê? Me Tem muita comente, Ana. explicação. As mulheres me procuram para saber mais na parte jurídica, mas tem uma parte psicológica nisso envolvido. Tem uma ausência de autoconhecimento também. Porque muitas mulheres sofrem, às vezes elas nem entendem que estão passando por isso porque viu a mãe passando. É um ciclo, às vezes, familiar, que a gente cansa de dizer aqui. Às vezes é da avó, da mãe dela, e a filha está casando e sofrendo de novo. E daí, mesmo que ela se separe, acaba atraindo novamente um novo perfil, porque ela não se conectou com essas, em volta dessa, com esse ciclo de passar, não refletiu sobre isso. E essa quebra de ciclo só acontece com a conscientização mesmo. Peraí, isso é errado, isso não está correto, isso não é certo. Isso traz consequências ruins para mim, principalmente psicológicas, porque leva para o resto da vida. É o que as mulheres mais reclamam, é o psicológico. Às vezes elas até sofrem físico, mas elas falam, o físico sara, o físico cura, mas o abalo psicológico fica e às vezes fica por muito tempo. E para curar, às vezes a pessoa nem consegue curar. Tem que ser acompanhado com psicólogo, tanto que uma das medidas protetivas, um dos apoios aí é a rede de saúde, tanto enfermeira, né, hospitalar, caso precisar, tiver uma violência física, uma lesão corporal, quanto esse apoio psicológico, inclusive, que é ampliado aos filhos também. Porque os filhos, o que eles presenciam ali, fica a marca. Tanto que tem filhos que vê o pai batendo na mãe e o filho cresce, vai bater na esposa, vai ter o mesmo, copiando a mesma coisa, e a mulher acha que aquilo é carinho. Por quê? Porque muitas vezes o marido bate na esposa, ele não bate só na mulher. Às vezes ele fica, nossa, você tem que ficar protegendo. É mulher, tem aquela coisa do gênero. Não é só a mulher, é a família que a gente está protegendo. A lei protege a família saudável. Porque muitos homens que batem na mulher batem nos filhos. É agressivo com os filhos também, com as crianças também.
E eles acham, entendem que aquela bater, porque ela está corrigindo, estou batendo porque você fez errado, porque a mulher fez errado, queimou um arroz, porque o menino fez, a criança fez algo de errado, porque pro agressor ele sempre tem uma justificativa. E a criança, e eles vão achando que é culpado, e a criança vai achando que aquilo é uma correção, que é amor, que é a forma de educar que existe. E isso só vai replicando. Eles crescem e replicam. Por isso é o ciclo, é difícil sair, porque é só com conscientização, é só com esse olhar assim de informação, de trazer relatos, de trazer histórias, de trazer o que a lei diz, por que diz, né? Aí vai ter, e trazer, eu quis trazer a sociedade também nisso, porque é muito julgado. As mulheres é muito julgado. É fácil julgar. Todo mundo julga todo mundo hoje em dia. É só ler os comentários. Fiquei lendo comentário, eu leio bastante. Falo, nossa, todo mundo só julga, mas não sabe o que está na tela. Não é fácil sair. Tem muita dependência, tem emocional, tal. Ah, mas é só soltar, é só sair. Não é só sair, não é só denunciar. Tem umas mulheres, eu tô denunciando, mas quem vai me proteger depois da denúncia? Porque o sistema ainda é falho. Ainda é falho. Apesar de estatisticamente verem que é muitas mulheres que estão sendo assassinadas, a maior parte nunca procurou, né, a delegacia, mas mesmo assim procurando algumas assim, medidas protetivas e o agressor fica ali atrás, sai rindo dela, falei, eu tô solto, eu tô aqui se eu quiser, esse papel não me segura, esse papel, sabe? Porque tem muito o que fazer. A gente vai continuar ainda nesse foco, mas eu estou vendo aqui dois comentários, que é do... é uma Antônio, sigla? É, é o e Antônio. ele tá... Antônio, isso? Antônio, um abraço. Ele falou que tem que... Sobre a ferida, qual foi o comentário que ele falou? Tem que curar a ferida para superar. Você acha... Mas como é que... Aí, Antônio, eu acho que entra muito também dentro do que a Ana está falando, né? Como é que ela cura essa ferida? Me chamou muita atenção desse relato, Ana, de uma dessas mulheres que te acompanham na rede social, tanto é que ela escreveu, que foi uma coisa recorrente. Então, como é que ela desperta isso? Você acabou de dizer, informação, quanto mais informação. Eu que me considero um cara informado, né, por ser jornalista, teve muita coisa da Lei Maria da Penha que eu não sabia. E estou aqui de pronta de falar para você. Né? E se eu não sabia, eu fui pesquisar até, eu fui ler a cartilha e tudo, mas ainda falta divulgar mais informação. O Antônio ele falou assim, educação nas escolas. É um caminho? É um caminho, é sim, é um caminho. Porque ali já pode estar bloqueando assim, nossa, meus pais assim, mas isso já não é certo. Eu vou começar a namorar. Que tipo de relacionamento que eu quero? Como que eu quero? O que que eu quero? Como eu quero ser tratado e como eu preciso tratar a outra pessoa? O que que é o respeito? O que que é o limite? Porque tem casais que não chegam a ser feminicídio, mas a ausência de respeito. E começa com coisas pequenas. Para chegar ao extremo não é de um dia para o outro. Não é assim, nossa, matou. Às vezes a pessoa nem acha que a outra tem essa capacidade. E quando vai ver, já é um histórico de anos até chegar aquele ato ou um ato mais agressivo. Então, sim, Isso que você falou, desculpa te interromper, Ana, isso que você falou é uma verdade, porque eu já vi casos de pessoas conhecidas, próximas, falando, eu estava casada, ele era agressivo, mas depois eu fui pesquisar, fui falar com a ex-mulher, ela me contou que se separou dele exatamente por isso. E aí a outra que ele tinha, quer dizer, foi algo que foi recorrente, né, e que você, de repente, chega ali para aquela relação de coração aberto, achando que vai ter, né, a tua felicidade, de repente, é o teu pesadelo. O Antônio falou mais alguma coisa aqui com a gente, Ana. Ele disse que tem um grupo de apoio. Onde que tem esse grupo? CAPS, é isso, Ana? Para as mulheres, mas muitos têm vergonha de ir, porque a sociedade julga muito. E por também... é um objetivo do meu canal, porque a mulher ela é muito revitimizada. A revitimização vem dos órgãos públicos
e da sociedade. E eu falo bem no início, eu faço um vídeo sobre essa revitimização da sociedade, para não julgar, sabe? É um vídeo bem bacana que vale a pena assistir. Então, quando a sociedade... Sim, para quem que é essa informação que eu faço? É para todos. Todos são responsáveis. Todos nós somos responsáveis. Se a gente está vendo que alguém está sofrendo, a gente pode fazer uma denúncia anônima. E é a nossa obrigação também zelar ali. Se a gente sabe que um vizinho quebra o pau todo dia, que as crianças estão sofrendo alguma coisa, a gente tem a obrigação também de avisar. Não precisa dizer o nome, porque também, claro, é um risco para a pessoa. Às vezes a pessoa não quer, mas assim, às vezes você pode ajudar essa pessoa. Uma professora, uma alguém da saúde, tudo bem, ajuda, tem as capacitações, mas nós, como vizinhos, hoje tem alguns estados que os síndicos são obrigados, que é por lei obrigação, então tem que estar atento, que não é todos os estados, mas tem alguns estados onde o síndico se sabe, se algum morador está falando para o síndico assim, ele é obrigado, ele tem essa responsabilidade. Então é a responsabilidade de todos avisar. Por isso que essa informação é para todos. Para parar de. Porque, gente, fala, é mimimi, não sei. Não é. Todos os dias a gente liga o canal, a gente liga a TV, é mulher morrendo. Tem mulher morrendo. Tem homens que me procuram bastante. Mas tem mulher que também não tão fácil, tem mulher que não presta, não sei o quê. Mas quem está morrendo são as mulheres, não são os homens. E estão morrendo por objetivos, por assim, finalidades, estão morrendo de graça, sem motivo. Eu tô aqui com dois casos dessa semana. É fácil, assim, todo dia tem. Essa de Manaus, que a semana passou bastante na TV, que tudo bem, não vamos julgar o erro, a menina se envolveu com um homem casado, mas ele estava errado, ela engravidou com 18 anos, aí para esconder o erro, a gravidez da menina, ele pegou e matou ela, tirou o neném e jogou no rio, né? Isso foi divulgado a semana toda nos jornais. E os casos que não são, por exemplo, do Paraná, que eu sou de Curitiba, do Paraná aqui, que o marido mandou matar a mulher dele, saiu hoje na notícia, por causa de dinheiro, que ela tinha um seguro de vida no nome dele e ele estava devendo por apostas e precisava desse dinheiro. E ele mandou foto para quem ele pagou para matar, foto dela sorrindo para mostrar, ó, é essa minha esposa. Ela estava no sofá da casa dela e ele tirou fotos assim dos lugares da casa para ele saber como entrar, como é que era a casa e acabou matando a mulher por causa de dinheiro para pagar dinheiro de aposta dele. Então as mulheres estão morrendo de graça, só por ciúmes onde não tem, porque não aceita a separação. Gente, não quer, a pessoa não é obrigada, tá? Não quer, não tá junto, separe cada um na sua vida. Tem várias mulheres por aí, tem vários homens por aí, reconstrua a vida, sabe? Mas não é motivo para tirar a vida. Não. Ana, eu acho que, de novo, vamos voltar lá ao início, quando a gente fala dessa questão da família, né? E o homem, dessa questão do machismo, que é estrutural, né? Não tem como não falar do machismo, porque o cara, o sujeito, o covarde, ele acha que a mulher é propriedade dele. Então, ele decide. Como ela não vai ficar mais com... Como é que ela está apaixonada, vai se envolver com outro? E se acha, né? A gente, é o que você falou, esses são divulgados na mídia, mas tem aquele que é do amigo que comenta com você, de uma história que você fica sabendo, que o cara ele vai, não, bate, mata. O que eu acho que precisa mudar ontem é esse cara ter essa punição, porque o que você falou, às vezes tem a medida protetiva, a mulher continua sendo ameaçada. Eu estava vendo um relato, né, em que ela teve que sair de casa com a roupa do corpo. Foi o único jeito que ela se livrar desse canalha, desse covarde, ela teve que sair. E aqui no Rio de Janeiro tem um lugar, não vou lembrar onde, ele também é sigiloso,
exatamente proteger essa mulher, e ela ficou lá. Ela teve que mudar a vida dela, ou seja, ela teve que abrir mão da vida dela, porque o cara não largava dela e disse que se eu te encontrar, eu te mato. Até quando, Ana? Até quando? Exatamente, exatamente. Só que quanto mais informação tiver, mais antes isso acaba. Quanto mais cedo a mulher se mover, quanto mais cedo elas, mais fica mais fácil sair desse desse casulo, dessa coisa que pode estar ali fechando. Ver os sinais, eu falo ali dos sinais desde o namoro. Desde o namoro. Nossa, a pessoa não quer que você tenha amigos, não quer que você converse, a sua família todo mundo não presta, vem com esses assuntos, não pode usar roupa, não pode usar isso, não pode usar maquiagem, assim, sabe, essa negatividade. Se você percebesse que a pessoa não está te anulando aos poucos, já o sinal alerta. Peraí, mas por quê? Por que tanto isso? Porque esse ciúmes, esse não, a pessoa vem. Por que é difícil perceber? Porque parece amor, parece cuidado. A pessoa vem com carinho no começo. Vem assim, eu não quero porque eu tô te cuidando, eu vou te buscar todos os dias para cuidar de você porque é perigoso, sabe? E assim vai cortando aos poucos a autonomia da pessoa para fechar ela. E porque essa dependência emocional, que todo mundo julga, nossa, ela é dependência emocional, mas ele faz a mulher estar na dependência emocional dele. Ele que cria durante todo o tempo. Não é ela que entrou porque quis, porque ela é uma autoestima baixa, porque o amor Ó, dela é baixo. e tem um quê de narcisismo aí, né? Porque ele devolve isso, que a mulher, muitas vezes, e aí quando falta, muitas das vezes, né, e ainda quando falta esse autoconhecimento, começa até a se achar culpada, né? Mas eu também sou culpada, né? E ela nunca, a vítima nunca tem culpa. O Antônio, ele está falando aqui, grupos reflexivos como punição para a reeducação desses agressores, é um caminho também, ó? Ele, essa, na verdade, ele está falando que já é uma das medidas protetivas. Inclusive, eu gosto muito dela, que ela só tem. Ela entrou na lei faz 2 ou 3 anos só. E ela é super nova. E eu vi um vídeo no YouTube sobre uma pesquisa que realmente os homens que vão nesse grupo, eles vão bravo, porque o juiz determina pela punição, uma das punições, você tem que acompanhar, ao invés de ser preso, ele vai toda semana, todo 15 dias. E a maior parte desses homens não retornam, não retornam na agressão. Então, assim, as pessoas, eu quero que entendam também que tem casos, não é só para separar. Às vezes, assim, tem até um relato de uma história que eu fiz num vídeo que foi um filho que escreveu que a mulher, depois de 10 anos, teve a coragem, a mãe dele, de denunciar. E essa denúncia ele fez grupo reflexivo, o pessoal ajudou eles e o casamento se restabeleceu. E nunca mais ele bebia, sabe? Ele tinha problema de álcool. E tem muita gente que é agressivo, né? Tem uma relação com álcool. Não que o álcool seja justificativa ou seja por causa disso. Mas tem alguns casos que envolve droga, envolve álcool, e às vezes o homem está precisando de um tratamento. E esse pai dela teve o tratamento e ajuda muito isso. Às vezes não acaba em separação, às vezes acaba restabelecendo aquela família, unindo. E o relato foi bem bacana desse filho, dessa filha ou desse filho que eu falei, inclusive, sabe? Você está me trazendo mais um dado aqui que vou confessar para você, o Antônio que está aqui também, sempre participando aqui junto com a gente, maravilhoso, que eu estou impactado, viu? Porque eu realmente, os meus cases, digamos assim, que acompanhei, não foram com um final feliz, né? Que bom esse dado. Ana, o que você, nesse tempo seu de dedicação, debruçada sobre esse tema, o que mais você escuta? O que mais é recorrente? O que mais você sempre volta a bater naquela tecla? A maioria das mulheres que me procuram, assim, tirando aquelas que já passaram e contaram como que foi, superou, etc e tal,
elas estão num processo, assim, elas têm a justiça ainda é muito, tá muito resistente ainda. Ah, tá, entregou a medida protetiva, hoje é rápido, tal, mas elas estão reclamando ainda bastante dessa parte da justiça, de chegar na delegacia, ser ouvida e realmente fazer as coisas ali, elas reclamam bastante, assim do não do advogado ali do trabalho, mas da justiça em si, em dar respostas, em solucionar os problemas, sabe? Tipo, existe a lei, tá a lei no papel, mas a justiça é demorada, né? Não só nessa área, tá? A justiça, ela falta servidor, falta juiz, a gente sabe, né? É público, tem bastante as demandas. Na área trabalhista, eu trabalhei 10 anos, era a mesma, sabe? Então, realmente é o agressor ser, que elas assim, elas querem ser punidas, ela vê o resultado, sabe? Não ser solto rápido, realmente, poxa, ele tá vindo, ele tá me dizendo, eu tenho várias provas e não acontece nada, sabe? Essa parte Eu da queria, justiça tem que. eu queria falar mais sobre essa medida protetiva. Está muito em questão, a gente está muito falar sobre isso, entra muito disso que você está falando, ele não respeita, ele... como é que... Vamos pegar aqui um exemplo. Eu denunciei, né? Eu denunciei meu marido, ele tem que sair da casa ou eu tenho que sair da casa? A mulher tem que sair da É casa. sempre o homem que tem que sair da casa. É sempre o homem. Por exemplo, a casa é de vocês, vocês são donos, ele sai e tem filhos tal, já entra no direito da família com separação e já vem com a pensão. Daí tem algumas mulheres que pagam aluguel, já tem que sai, pede pensão, depois discuta assim, relação repartição de bens. Mas o primeiro momento é o homem que sai da casa. E vem cá, Caso eu tenho a medida protetiva sair da casa, mas eu tenho coisas ainda lá. Eu tenho roupas, eu tenho livros. você Eu quem, posso o homem, intervir? O homem. o homem. O Então, homem. esse negócio de sair de casa, a medida protetiva, ele faz com que automaticamente também tem uma medida protetiva que ele não pode chegar perto da mulher, então ele não vai poder. Ele pode pedir o auxílio com um policial para ir buscar. Eu tenho todo o direito. Eu fiz até um vídeo respondendo essa pergunta. Ele fala pro policial, mas eu tenho minhas roupas e tal, pede auxílio, vão dar auxílio para ele ir lá buscar as coisas dele. Ou ele combina com alguém, alguém pega para ele, algum representante dele, ou pode ser o advogado dele, pode ser o pai, a mãe dele, pega as coisas dele e traz, não tem problema nenhum. Pode combinar de pagar um Uber e a mulher, sabe? Uma coisa que falo assim para as mulheres, não sejam resistentes também às coisas. Ele quer as coisas dele, é o documento, é a roupa deles, não vai rasgar, não, né? Não vai também tem aquele respeito. Ah, ele foi agressor, mas eu vou fazer a parte dela também com respeito, né? Ó, você precisa das roupas? Vou entregar, paga um Uber, eu mando sua mãe aqui, eu entrego tudo para ela, sabe? Facilite o lado de vocês também. Fazem de tudo para não deixar a pessoa mais nervosa, porque ele vai estar nervoso. O homem procurou a delegacia, medida protetiva, eles aí que na verdade começa muitas vezes a o perigo. Às vezes muitas vezes é ali. Porque eles já começam a ameaçar, se você ir na delegacia com medida protetiva, eu vou te matar, entendeu? Aí a mulher tem coragem de ir. Por isso que muitas mulheres não têm coragem de ir, porque elas sabem que é esse ponto que daí elas têm que se alertar, tem que estar mais alertadas. Eu fiz um relato aqui de uma mulher que foi muito bacana, ela descreveu uma menina que ela já tinha terminado todo o relacionamento, e ele pediu para conversarem, tá, com ele pediu para conversar com ela, ela achou que era normal, acho que foi foi bem o ato de entregar algumas coisas dele, e ele acabou matando bem isso. Tipo, não entreguem vocês, né, mulher, não entreguem, pede algum representante, ou ele pede para alguém ir, ou mande com Uber sem você estar lá apresentando na frente dele, né? Ainda mais se houve ameaça mesmo.
E muitas mulheres assim, acabam, às vezes, não acreditando que o homem pode chegar nesse fim, assim. A gente não acredita. Pô, às vezes é o pai dos meus filhos, é alguém que eu vivi 10, 20, 30 anos. Elas, às vezes, se arriscam. Essa menina de Manaus que faleceu, ela já tinha sido ameaçada por ele, inclusive por faca, viu? E ela não denunciou, ela não foi na delegacia, sabe? Entende? Porque essa coisa assim de não acreditar tem que ser cortada. As pessoas não, pode sim vir a acontecer alguma coisa sim. Uma pequena ameaça já tem que estar ligado o sinal de alerta e tentar ficar mais longe possível. Mas, Se, Ana, a mulher ela tá com a medida protetiva, o cara tá ciente, mas ele continua perseguindo o trabalho, fica próximo de casa. O que essa mulher tem que fazer, Ana? ela tem que entregar tudo para a delegacia. Se ela tiver advogado, entrega para o advogado, ele vai avisar, avisa o juiz, porque em caso de descumprimento, reincidente, tanto ele pode acabar sendo preso sim. Pede a prisão dele. A descumprimento de medida protetiva é a prisão. É aí que as mulheres mais reclamam, que na verdade, porque a lei está dizendo isso. Mas assim, na prática, acontece imediata prisão? Daí na prática, outra coisa. Às vezes acontece, às vezes demora. E como é que fica as crianças nessa situação? Tá com a medida protetiva? Como é que ele faz para ver os filhos? Depende muito do caso concreto. Tem é, a medida protetiva, ele pode suspender as visitas, se caso também tiver prova de agressões contra essas crianças. Se ele for um pai que não causa nenhum dano, pode ser restritiva, tipo com horário local marcado as visitas. Ou pode ser normal, assim, de como um divórcio normal, caso realmente diga, não, com as crianças ele nunca fez nada, ele sabe, aí. Então, existe três tipos de. Vai depender de casos e casos. Tem crianças que o caso é tão complicado que até a menina, a criança já foi até abusada, etc. Daí anula totalmente. A medida protetiva de distância, afastamento, também serve para essas crianças. Vai depender de cada caso. O que o pai, o que esse agressor faz? É só contra a mulher ou engloba a mulher e os filhos também? O Antônio falou o seguinte: só um simples oi nas redes sociais já dá prisão em flagrante. Na prática, é isso mesmo, Ana? A lei, que nem eu falei, a lei na letra de lei, sim, porque está descumprindo a distância, né? Está descumprindo porque não, a distância não é só física, ela é de não falar. Tanto que mas e caso tenha o filho, eu preciso falar com o filho? Não, tem que ter um intermediário daí. Por exemplo, ficou lá dele ver a criança só nos domingos em lugar público ainda. Pode ter uma restrição assim, que isso é um exemplo de restrição de visita de filhos. E mas eu não quero chegar perto dos pais dele. Ele nem pode chegar perto de mim. Daí quem leva, quem busca pode ser a sogra, os avós, pode ser a madrinha, sabe? Pode ser alguém de confiança que leve as crianças até lá, por exemplo. Mas agora, tipo, só oi em flagrante, agora na prática, complica um pouquinho. Mas tem que. Por isso que todas as. Quanto mais provas, não, ele tá me perseguindo, ele não para de mandar e-mails. Teve um caso que assim, o cara mandava e-mail, ela bloqueou no zap. Ah, mas bloqueou. Bloqueie, gente. Mulher, assim, você não quer que bloqueie. Vocês podem bloquear, isso não dá alienação parental. É bom deixar claro que não dá alienação parental. Pode bloquear no zap. Se tá mandando muita mensagem, bloqueie. Aí teve um caso que bloqueou, mas ele bloqueou no e-mail também. Mas ele criava novos e-mails e ficava mandando. O que o juiz fez? Falou assim: pois você vai pagar a multa diária de tanto valor a cada e-mail que você mandar por dia. Aí ele parou. Ó, Né? Ele parou. O juiz também pode multar, pode mexer no bolso. o Antônio está dizendo que na cidade dele, a delegada, a doutora Sayonara, prende na hora. Então lá funciona. Qual é a cidade que ele está falando? Você sabe? É Minas Gerais. Eu não sei a cidade, eu sei que é de Minas Gerais eles são. Então tá dado
recado. O Cláudio, ele está perguntando, um beijo, Cláudio, que está sempre aqui comigo. Ele está dizendo o seguinte: por que o não pagamento de pensão, o marido é preso? Agora, quando é agressão. Mas é preso É, também, não é? é Quando tem preso, agressão, eles é preso, mas só. você veja bem, a, descumprir medida protetiva, a prisão de flagrante, isso aí realmente prende rápido. Só que quando uma lesão, o cara é preso, existe todo daí um procedimento que vai no Código Penal. As pessoas confundem, elas acham que os crimes estão na Lei de Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não prevê crimes. A Lei Maria da Penha é um respaldo para qualificar crimes. Os crimes estão todos lá no Código Penal. Por isso, assim, mas não são direitos iguais, homem e mulher, porque tem Lei Maria da Penha e não tem Lei Maria João, que se não sabe. Na verdade, a lei é igual para todos. A mulher lesionou, agrediu um homem, também pode ser presa. Só que daí vai presa, daí já é um procedimento processual, que a pessoa pode pagar lá e responder o processo em liberdade. Daí tem aquela coisa assim, se ele tem emprego, se ele tem endereço fixo, que vai todo o advogado que vai acabar tirando ele, mas o processo vai continuar. Se provado no processo, ele vai para julgamento. Se provar o processo, ele for condenado, ele volta para prisão, sabe? Aí é uma coisa mais de ordenamento jurídico, não é que não vai. Lesão corporal vai preso, matar vai preso, roubar vai preso, estelionato vai preso. Quem pode, bem didático, Ana, quem pode buscar a Lei Maria da Penha? Quem pode buscar Maria da Penha? Ela ampliou bastante, é muito bacana. É violência contra mulher, a mulher vítima. Se a pessoa é mulher, qualquer uma, até criança, inclusive criança, de gênero. Fala de gênero, mas assim, em geral, é mulher, vai. Também quem é homem, mas né, não se transformou ali em mulher. Só que ele tem que ser reconhecido na sociedade como mulher. Não basta só dizer assim, realmente tem que ser reconhecido. Às vezes o documento, a pessoa mudou o nome, já está respaldado. O idoso, mulher. O agressor pode ser tanto homem quanto mulher. Por exemplo, duas pessoas são mulheres, são casadas. Pode respaldar. Mas não precisa ser apenas casamento. Pode ser também namoro. Também cabe a namoro. Também não precisa necessariamente estar namorando. Mas, por exemplo, nossa, eu terminei o namoro, namorei 5 anos, 6 meses depois, eu já estava separado, só que a pessoa às vezes não se conforma, acha que vai voltar, só que a mulher começa a seguir a sua vida e começa a namorar. Aí ele vê outro namoro, aí acaba fazendo alguma coisa. Também está respaldado pela Lei Maria da Penha. Porque o crime, aquele ato, foi respaldado daquela relação íntima. Então não precisa de namoro. Com pais e filhos, filhos com pais. Por exemplo, que está falando bastante da Manuela, da Larissa Manuela, onde parece que está tudo investigando se o pai está tendo uma violência patrimonial com ela, se houve tudo, até está começando um projeto ali em andamento, que talvez vá o nome dela, relacionamento a crianças que começam a trabalhar e ganham uma fortuna, proteger essa fortuna, aí já está começando uma discussão. Isso se chama violência patrimonial. E por que entra na Lei Maria da Penha? Porque é familiar. Porque qualquer relacionamento familiar, então não é só de relacionamento namoro e casamento, familiar também. Irmãos contra irmãs. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, irmãos contra irmãs. Os pais faleceram e existe uma casa lá para herdar, heranças para herdar. Aí existe um irmão, homem, e uma irmã. E esse irmão, ele é mais velho, ele foi criado numa educação onde essa irmã sempre teve que obedecer, falar, você fala, você tem que cuidar da sua irmã, sabe? Aí entra que a cultura machista, a cultura que o homem tem que cuidar da mulher, que o homem tem que proteger a mulher. Aí acaba falecendo e ele acaba matando ela por causa da herança, para não dar herança.
entra também, irmãos com irmãos. Entra com colegas, amigas que moram na casa. Então, olha como é ampliado. Por exemplo, eu estou dividindo com minha colega, com uma colega, trabalho em um apartamento porque nós estudamos uma faculdade e dividimos um apartamento. Essa coabitação, se a pessoa está coabitando com ela, também entra na lei da Maria da Penha, desde que sempre a vítima seja mulher. O Antônio, ele postou aqui, mas aí eu acho que tem que entrar no que você falou, né? Não basta só você se identificar como mulher, não é isso, Ana? Você tem que ter a tua razão social, o seu nome tem que estar como mulher, é isso? Não Isso. é? Tem que ter algum... Tem que ser provado que a sociedade, ele como homem, mas provado que com ele a sociedade reconhece ele como mulher, ele se vê como mulher e ele nos amigos, no familiar, no social dele, ele é uma mulher. Aí entra, ele pode pleitear a lei Maria da Penha. Isso é importante você ressaltar. E aí, Ana, a hora está passando aqui rapidinho, a gente já está aqui, já passou da metade do nosso papo, que legal, porque senão que a gente está trocando aqui. Eu queria que você falasse assim, de uma forma bem esmiuçada para a gente as formas, né, de violência. Você já acabou de falar uma aí, que é a patrimonial, que veio muito em questão agora, nas últimas semanas, no caso da Larissa Manoela. Mas tem outra. Fala para a gente de cada uma. Na lei só é escrita 5, que é a violência patrimonial, que nós falamos, que ela não é só reter documentos, ela pode também ser deixar a pessoa emprestar dinheiro para o marido acabar levando ela a dívidas. Você já retoma aí o que você está falando. O Antônio está dizendo assim, basta só se identificar como mulher. É isso? Ele vai chegar, a pessoa vai chegar, vai falar, não, eu me identifico como mulher, etc. Tal, mas eu não, senão, lógico que a medida protetiva vai ser dada, tá? Ele não precisa provar nem documento. A medida protetiva, sim, porque nós entendemos, quem trabalha em delegacia, entendeu que é melhor entregar do que não. Depois, a outra parte contesta, tem todo o direito de contestar a outra parte da medida protetiva. E uma pergunta, uma resposta que eu quero dar, aproveitando que está falando medida protetiva, é assim, a dúvida assim, uma medida protetiva, gente, porque todos os homens ficam bravos com medida protetiva, ficam nervosos. Mas a palavra da mulher já vale, porque que aqui me lembrou que só a palavra dele vai valer para medida protetiva, vai mesmo. Basta só identificar como mulher, vai dar a medida. Isso é verdade. Aí, se depois realmente vai ser aplicada a Lei Maria da Penha, daí vai ser toda uma parte de processo. Mas vamos supor que essa pessoa que ele falou só quer a medida protetiva, assim como qualquer outra mulher. É mais fácil dar. Porque, assim, gente, não precisam ficar bravos. Se caso a mulher vai lá e esteja mentindo com alguma situação, a medida protetiva interfere. É só provar, o juiz baixa. O que tem que entender é que a medida protetiva é diferente de um boletim de ocorrência. E para pedir medida protetiva, não precisa fazer um boletim de ocorrência. Ou seja, o nome da pessoa não vai ser sujo, como a sociedade está dizendo, como a sociedade entende. Estou falando sujo para a palavra do povo, né? Então, assim, o boletim de ocorrência você faz, fica o nome da pessoa lá, um dia teve. Mas a medida protetiva só pedindo, não. A medida... Não vai ter nome sujo na delegacia, não vai se tornar um criminoso por causa disso, não vai ter nome sujo na SEASA, na SPC, lugar nenhum, sabe? É só uma medida, ela foi pleitear e dá sem prova por causa disso, porque até ali não vai causar problemas para ninguém. E é melhor dar do que negar e vir acontecer alguma coisa com essa mulher, porque não tem como adivinhar a mulher que senta ali se ela tá falando a verdade ou se ela tá. Porque alguns homens me procuram, mas a mulher ali, a gente brigou e ela se aproveitou daquela situação. Mas não tem como a gente adivinhar. A gente vai ter que fazer o trabalho. Os órgãos públicos estão fazendo o trabalho deles, e a medida protetiva, a lei está dizendo, de imediato. Inclusive, antes o juiz tinha que deferir, hoje
já pode a delegacia mesmo, o juiz, o delegado ali mesmo dar. Aí avisa o juiz depois, sabe? Então, isso é muito importante para não ter esse preconceito. Essa informação é muito importante. Exatamente. Não, foi legal você ter explicado. Vamos retomar então, Ana. A gente estava falando da violência patrimonial, aí citamos o caso da Larissa Manoela, mas tem mais outro, né? Tem outro. Continua aí para a gente, por Aí favor. tem a violência moral, que a violência moral é muito difícil alguma mulher assim vir falar de violência moral, muito difícil. Mas, por exemplo, falar que a mulher está traindo ele, sentar, ficar subjugando ela ou o nome dela, tirando a honra de algumas situações, fatos mentirosos, né? Isso é a violência moral. Tem a violência sexual, que essa é muito importante, que muitos homens, eu vejo em comentários, eu não na verdade eu não acreditava como conversar, mas tem muitos, eu vejo pelos comentários que sim, tipo, a mulher, eu casei com a mulher, ela não tem que me negar, ela não tem que me ligar a fazer sexo. E não é só negar, eu também tinha um pensamento fechado só de negar, mas quando a gente começa a trabalhar com isso, conversar com pessoas, tem mulheres que falam assim que o homem obriga a fazer muitas coisas, inclusive com bicho. Que os fetiches, sabe? Aí eu falo, nossa, tipo, a violência sexual vai muito além da mulher dizer sim ou não, tá? Outro, de novo, voltamos ao início, a família, o que você escuta desde pequeno, porque eu também já escutei de amigas falando assim, não estava com vontade não, mas sabe como é que é, né? Tem que fazer, então fui lá e fiz. Não, você não tem que fazer porcaria nenhuma se você não está com vontade, mas não tem isso também. Mas ele quer tal posição, quer tal coisa lá mas eu não sinto confortável em fazer assim. Não se sente, não é obrigado. O que te traz o que te traz dor, o que te traz desconforto, não é legal. E a pessoa que te ama não vai querer te fazer mal. Ainda mais numa parte que é íntima, que é do casal, que é exatamente essa parte que restabelece o casamento. Aí tem a violência psicológica, que é a mais falada, né? Que muitas mulheres falam, muitas. Praticamente quem sofre violência física, que é a última que eu vou falar, que é essa violência física, já sofre violência psicológica. A psicológica já começa primeiro. Mas às vezes não tem agressão física. Às vezes a agressão física, a violência física é zero. Mas a psicológica está ali. Eu não estou falando de, às vezes, um comentário, porque nós, viver a dois, viver na sociedade, a gente às vezes magoa a outra pessoa. É isso que tem que começar a ficar claro. Qual que é a diferença onde realmente você está fazendo mal e realmente está só um desentendimento momentâneo. Por isso que não é fácil a pessoa saber que está num relacionamento abusivo. Porque ela vai relevando achando que é um fato isolado. Porque existem fatos isolados em relacionamento, realmente. Que às vezes a gente se magoa outra pessoa sem querer. E a outra pessoa às vezes não magoa sem querer. Mas se aquilo é recorrente, se aquilo é há anos, se aquilo ali passa, sempre a pessoa tá te humilhando, a pessoa nunca te apoia, a pessoa não é companheiro, você engordou, a pessoa não te respeita, mas não quer mais saber de você, fica te comparando o tempo todo com outras mulheres, assim, anos e anos, aí é uma violência psicológica. Ou vamos usar aqui um exemplo bem justo, né? Então, tipo, a mulher engordou, o cara fica, tá gorda, assim não dá não, assim eu não quero. É bem por aí. Isso, essa parte, eu sempre falo porque é a parte que eu, sinceramente, eu não sofri, mas eu vi minha mãe e minhas tias sofrerem. E, na verdade, afetou em mim também, porque como eu via elas sofrendo, sempre falando de regime todo dia, o assunto era regime todo ano, eu tinha medo de casar e ter filhos para engordar, porque elas engordaram depois que tiveram filhos. Olha como o reflexo deles abate na gente. E eu falei, não, eu vou pesar, quando eu for adulta, eu já me via com 130 quilos. Já. E assim, e você vê assim, o marido cuidando da comida, você não pode comer isso. Por que você está comendo que? Você está no restaurante, a pessoa te, né, rebaixando.
que você está comendo tudo isso? Para que isso? Cuidando, sabe? E duvidando, chegando ao ponto de duvidar por um tempo que você não vai conseguir, porque a pessoa realmente cria uma ansiedade, ela quer tanto, sabe? Porque ela às vezes quer, o que eu vi, é por causa do marido. Não, eu quero emagrecer porque ele não está mais me desejando. Isso vai causando, ela não vai sentindo amor mais, não pega mais na mão, não quer mais sentar do lado, né? E vai vindo outras atitudes por causa disso, sabe? Que vai abalando, sim, conforme o tempo. Machuca essas coisas, assim, sabe? Teve uma mulher, acabou de ter filho, aí ela relatou assim, poxa, na hora que eu tava fazendo lá, né, amor com ele, ele falou, e essa barriga aqui? Não era nem hora de comentar, e ela nunca mais esqueceu. Ela sentiu, gente, ganhar filho já é difícil, o corpo muda, até voltar ao normal requer um tempo. Aí ele falou assim, agora vai culpar a gravidez? Gente, eu acabei de sair da quarentena, a mulher ficou falando assim, como que eu vou. É minha culpa, sabe? Então, não ter aquela compreensão, sentir que, sim, poxa, a pessoa não está compreendendo, essas coisas são violência psicológica, né? Ou comparar assim, dizer, você não é capaz. Nossa, meu sonho é fazer uma faculdade, mas você não é capaz. Quantos? Mas por que eles fazem isso, você não é capaz? Porque tem medo dela estudar, tem medo dela evoluir, crescer e largar ele. Então, assim, olha onde é. Onde que está o problema? É nele. Ué, cresça junto, vai estudar junto. É legal os dois crescerem junto. Os dois têm que estar crescendo junto. Não tem que estar um medo de perder o outro. Vai perder se ficar. Isso que vai fazer perder. Não incentivando. Né? Mas ela vai crescer mais do que eu, vai ganhar mais do que eu. Não, vai, cresce junto, vai acompanhando, vão os dois crescendo. Ana, então, falamos todas. E a violência Todos os tipos. física, que não é só deixar roxo, o empurrão, né? Desde que esteja aquela coisa recorrente, já é uma agressão física. Porque, na verdade, tudo começa no empurrão. Porque o agressor, ele é que nem uma criança. Sabe quando a criança, o filho da gente vai testando a gente? Por isso que não é de um dia para o outro que acontece. A criança vai testando. Não me chamou atenção, posso fazer mais. Me perdoou, vou fazer mais. Nossa, eu fiz isso para ela não. Eu não vou fazer de novo, vamos Vai. tentar uma situação, eu te amo, e aí você passa por cima. E aí é que mora o perigo, não é? Porque ele vai sentindo a vontade de aumentar. Por isso, quanto mais o ciclo vai passando, mais a agressão vai sendo mais violenta, porque mais a vontade ele vai ficando. Ana, chegando já na nossa retinha final, eu queria que você me dissesse para a gente o seguinte. Quero agradecer que o pessoal está elogiando, a Musa, o Antônio, que está aqui com a gente. Dizer que essa live vai ficar guardada, esse papo, te agradecer muito, mas calma, o tempo acabou. Vem cá, Ana. Fala para a gente, essa mulher ela quer buscar ajuda e não tem uma rede de apoio. O que ela tem que fazer primeiro? Tem algum lugar que ela pode ir na cidade dela, telefone que ela pode ligar e ela vai ser bem atendida? Porque tem isso também, né? De você, eu vou procurar ajuda, mas eu vou ser bem atendida? Tem o telefone. Eu vou na delegacia e aí, de repente, o cara vai dizer, volta para casa, não, seu marido. Eu vou ser acolhida? Não é bem isso que acontece. Cansa de ver relatos. Muitas mulheres reclamam disso também. Mas, liguem para o 180, falam o que está acontecendo e pergunta na sua cidade o que tem, o que existe. Porque, por exemplo, a Casa das Mulheres só tem, infelizmente, nas capitais. E a Casa das Mulheres é um acolhimento muito bom. Quanto mais o serviço for especializado, melhor é. Por exemplo, dá para ir em qualquer delegacia? Sim, não tem problema nenhum. Mas se procurar a delegacia da mulher, é melhor, porque é para elas estar mais capacitadas. E não desistem, pedem. É que às vezes muitas mulheres vão bastante, elas vão com o emocional abalado. E assim, eu sempre aconselho assim, peçam para alguém da família, uma irmã ou uma amiga, melhor amiga, acompanhar. Porque se não conseguir, ir acompanhado com um advogado. Porque de imediato, se você já tiver um advogado,
já vai de cara com o advogado. Porque claro que você vai ser bem atendido quando você está com um profissional do lado, né? Mas assim, tente ir com alguém acompanhado, não vá sozinho, porque às vezes o teu emocional ali, e daí a pessoa já fala umas palavras, e às vezes vai para um caminho que você não quer. E a outra pessoa que não está envolvida, ela tem uma conscientização, assim, ela intermedia, fala, opa, peraí, você não tá, chama atenção, não é bem assim que você tem que falar com ela, ela veio aqui, ela precisa desse serviço, sabe? Então, assim, eu falo assim, uma das coisas, não procurar não ir sozinha. É uma dica bem importante que você está falando, porque muitas das vezes também, né, Ana, essa mulher ela tem vergonha de falar, né? Tem muita vergonha. Para homem, principalmente, né? Com a mulher, ela consegue mais. Ainda mais quando a mulher trabalha, quando a mulher. Assim, nossa, mas você é tão. Porque já vem assim, jogando. Nossa, mas você está passando por quê? Mas por. Né? Essa coisa. E por isso que lá na delegacia da mulher tem essa capacitação para não. Conscientizar, não é. Não tem que acolher e sem julgamento e mostrar para a pessoa ali que ela pode falar, que não importa o que ela passou, que não é vergonhoso nenhum. E que aquele passo que ela deu é importante. E realmente, mulheres vão com conscientização quando procuram, assim, vão realmente sabendo que querem pondo fim, não vão com dúvidas, não voltem atrás. Porque muitas mulheres voltam atrás, a coisa complica, piora depois. Piora depois. Ana, muito obrigado, viu? Você aceitou de pronto estar aqui comigo, você esclareceu, e eu estou nessa caminhada desse projeto, Ana, vai completar, eu acho que é o quarto ano que eu estou indo. E o que me motiva a seguir fazendo o Bora Conversar é exatamente isso. A possibilidade da gente aqui conversar e levar a informação. Então, a gente nunca sabe, né, Ana, quem vai estar precisando, de repente, de uma palavra do que você falou aí, de uma informação do que você deixou, e saber, pô, tem alguém falando, tem alguém que está me ajudando, que me encorajou, não é? Então, eu acho que esse é um movimento, eu estou acompanhando você, sigam a Ana, e por que você colocou o arroba histórias de outras Marias? Porque assim, como eu quero falar com a sociedade, eu sou advogada, eu trago lei, as leis que estão andando assim, informar, atualizar, né? Também não só as leis que já estão aí com tempo, mas hoje saiu uma lei. É um projeto que eu comecei em janeiro, tá ainda bebê o Instagram. Eu ainda estou indo assim, modulando ele, mas para chamar o povo, eu tenho que trazer histórias, tenho que conectar com elas. Através das histórias delas, é que eu faço essa informação da lei. Então, assim como a Lei Maria da Penha veio da Maria da Penha, que hoje anda o Brasil fazendo palestra, contando a história dela, tem livros, tudo, ela tem um instituto lá no Ceará, inclusive, eu espero um dia visitar lá o instituto dela. Existe muitas histórias de outras Marias. Então, assim, quem me acompanha vê, às vezes a pessoa escreve, até se você que está vendo essa live quiser contar a sua história, mas eu não quero mostrar meu rosto, eu quero contar, porque a sua história, principalmente quando é de superação, muitas me procuram que já superaram, contaram. Aí eu faço live, às vezes elas mesmas contam, algumas têm vergonha, que nem você diz. Aí muda o nome, escreva, manda um e-mail para mim que eu leio a história. Então a ideia é essa. E através dessas histórias, falar, no caso aqui dela, a lei diz isso. Porque assim o povo vai gostando. Até eu fiz uma enquete. Que vocês gostam da história? O pessoal gosta das histórias. E nisso eles vão vendo uma educação atrás da história da pessoa. Mas são histórias reais, de verdade, sabe? Para trazer reflexão para as outras pessoas. Que às vezes dar um passo como esse, se precisar terminar uma relação, não é o fim do mundo. Tá infeliz, tá ficando doente, né? Vale a pena até quando? Vale a pena pelos filhos? Às vezes os filhos ficam mais doentes estando os dois juntos do que separados.
Então, assim, e existe vários pontos de vista. Cada história tem um ponto de vista diferente. Que eu não consigo contar sozinho se elas não me procurarem. Eu preciso que elas me procurem. Eu não consigo ter esse olhar. E quanto mais histórias vêm, também às vezes, nossa, olha o que está acontecendo. A lei poderia mudar nesse sentido. A gente pode trazer reflexão também para isso. Levar depois, às vezes, que nem o caso da Manuela, né? Da Manuela. Vai vir uma lei por causa do caso dela. Olha como histórias são importantes. Às vezes a mulher que eu não sei se eu vou contar, gente, a sua história é muito importante para a sociedade, o que você passou. Para a sociedade, às vezes pode mudar um ponto da lei, inclusive. Ou pode mudar a vida de alguém. Mudar a vida de- Exatamente. Gente, muito obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente, que participou, que mandou pergunta. A live, Ana, vai ficar no meu Instagram, mas eu também vou botar no YouTube, vou botar no Spotify, ou seja, você vai escutar e assistir da onde você quiser, e como você quiser, e quando você quiser. Ana, muito obrigado. Obrigada a Que a gente você. volte a assistir. Obrigada a todos que assistiram. E conte comigo, viu? No que você precisar para divulgar, enfim. Eu estou aqui no Rio, a seu dispor. Tá bom? Muito Obrigada. Boa noite a todos aí. obrigado. Boa noite. Beijo, gente. Tchau.